Olá, irmãos. Saúde cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui para, juntamente com os irmãos, estudarmos o texto do irmão Charles Negreiros, que se chama Você Jura? Bem, esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Ele oferece meditações baseadas na Palavra de Deus, que é a Bíblia, uma meditação para cada dia do ano. E a leitura do manancial, o estudo dele, vai nos inspirar, exortar e edificar na nossa vida, promovendo o crescimento da nossa vida espiritual, o nosso crescimento cristão, e vai nos engajar com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto, foi o irmão Charles, eu não ajudei, eu não dei nenhuma contribuição. Então o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, que nós possamos compreender o que a Tua Palavra nos mostra, que nós possamos sermos firmes naquilo que dizemos, que não haja dúvida naquilo que nos comprometemos a fazer, porque sabemos que estamos representando o céu aqui na terra, estamos representando a Ti. Perdoa-nos e ajuda-nos, Senhor, é o que te pedimos. Em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então a nossa leitura está em Tiago, capítulo 5, versículos de 1 ao 12. Eu sugiro que você pegue aí a sua Bíblia, para não ficar muito maçante, né? Eu ler 12 versículos e você aí só escutando. Lembrando, né, que a minha tradução é a King James atualizada, essa que nós estamos usando neste ano, né? No ano passado usamos a versão transformadora e nesse ano estamos lendo na King James atualizada. Então vamos lá. Então, são advertências que o irmão Tiago faz. E agora, prestai atenção, vós, os ricos. Chorai e arrependei-vos, porquanto desgraças haverão de cair sobre vós. Vossas riquezas apodrecem e vossas roupas finas desvanecem, roídas pela traça. Vosso ouro e a vossa prata todos estão oxidados, e a ferrugem deles testemunhará contra vós, assim como o fogo vos devorará a carne. Tendes acumulado bens demais nesses últimos tempos. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que vós desonestamente deixastes de pagar, está clamando por justiça. E tais clamores chegaram aos ouvidos do Senhor dos céus. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, satisfazendo todos os vossos desejos, e tendes comido até vos fartardes como em dias de festa. Condenais e matais o justo, sem que ele tenha vos oferecido qualquer resistência. Portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Observai como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Sede vós igualmente perseverantes, fortalecei vosso coração, porquanto a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais também assim julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai como exemplo de paciência e perseverança a atitude dos profetas, que pregaram em nome do Senhor diante do sofrimento. Eis que consideramos bem-aventurados todos quanto demonstraram fé ao atravessar muitas aflições. Tendes ouvido falar a respeito da paciência de Jó, e bem sabeis que solução final o Senhor lhe providenciou. Ora, o Senhor é pleno de compaixão e misericórdia. Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra. Sendo assim que seja sim, sendo assim que seja sim, oh meu Deus, sendo sim que seja sim, quando não, não. Proceder assim para não cairdes em condenação. Eu vou reler esse versículo 12 que eu li muito mal, eu reconheço.
Contudo, meus queridos irmãos, não jureis nem pelo céu nem pela terra, tampouco façais qualquer outro juramento. Seja suficiente a vossa palavra, sendo sim, que seja sim. Quando não, não. Procedei assim para não cairdes em condenação. Agora sim. Bom, então, o título do nosso texto chama-se Você Jura? E o versículo escolhido pelo irmão Charles Negreiros foi o 12, né? Que diz: Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem qualquer outra coisa. Seja o sim de vocês sim e o não, não, para que não caiam em condenação. Então ele aponta aqui, né, que é bem interessante que ao longo da história, né, desde sempre, desde Adão, que as pessoas vão falando as coisas e não vão honrando as palavras que dizem, né? As pessoas falam e a palavra que foi dada é quebrada. Não tem, não é verdadeira, né? Não é cumprida. Então isso começou lá no Éden, né? E a serpente prometeu uma coisa que não iria cumprir, e por aí foi, né? E durante todo o tempo de toda a nossa vida, existe uma sequência de promessas vazias que não foram cumpridas, de palavras que foram dadas e não foram honradas, pessoas que disseram e depois negaram o que disseram, prometeram e não cumpriram, enfim, disseram uma coisa e depois dão uma falseada na verdade, como se aquela não fosse exatamente a intenção de dizer aquilo, enfim. O que o irmão Tiago tá falando pra gente aqui, né? Ele tá dando uma orientação para nós baseada na ética de Jesus Cristo, né? Que é a de quê? De manter a palavra, de não mentir, de ir até o fim quando fala. Então, o que você for falar, você vai e cumpre. Não precisa ficar jurando por Deus, pelo contrário. Né? Você não vai jurar por Deus, nem pelo tempo, nem pelo fio de cabelo. Nada disso. Você vai, fala e faz. Promete e cumpre. Se você afirmar, mantenha. Né? Não fala assim, não foi bem isso que eu quis dizer. Não. Por quê? Quando a gente não tem constância naquilo que diz, não se mantém com a postura afirmativa naquilo que foi dito, no mínimo indica que ou você é uma pessoa imatura, né? Ou no máximo você é uma pessoa de má fé, uma pessoa maliciosa, né? E entre a imaturidade e a malícia tem muita coisa, né? Desilusão, vergonha, constrangimento, enfim. Nenhuma das duas coisas é boa. O pecado que a gente comete falando continua sendo o maior pecado que a gente comete. Eu mesmo tenho o maior problema com a minha língua, porque eu sou linguaruda. Eu não tenho o hábito de mentir, mas eu falo demais, falo que não devo. Então, assim, a gente tem que ter muito mesmo cuidado com a língua, né? Com o que vai falar, porque tem coisa que eu falo que não precisaria ter sido dita. Eu perco muitas vezes a oportunidade de ficar de boca fechada. E o que o irmão Tiago está falando aqui, né? Ele está falando sobre o poder da língua. E ele vai retomando a questão do dizer sim, quando é sim, e não, quando é não. Porque também tem isso, né? Tem pessoas que têm dificuldade de dizer não. Então, você fala assim, você faz essa coisa para mim? Aham, faço. Mas ela não quer fazer e vai procrastinando e vai enrolando e acaba não fazendo. Por quê? Porque não sabe dizer não, né? Então, irmãos, é importante que a gente saiba que existe uma condenação para aqueles para as pessoas que se esquecem que o sim tem que ser sim e o não tem que dizer não. A gente não tá falando aqui que a pessoa vai pro inferno por causa disso, né? Porque a gente não tá falando de um pecado imperdoável, a gente tá falando de um pecado. Mas a gente tá falando de uma condenação que nos coloca num lugar de pessoa que não tem credibilidade, né?
de pessoa que, que os outros vão olhar e falar assim, olha, aquela pessoa se diz cristão, mas não cumpre o que fala, não cumpre o que promete, é mentirosa. E isso é péssimo, né? Isso é uma condenação horrível, né, para um cristão. Então, assim, a grande sugestão do dia, né, de tudo que a gente leu, ouviu e falou nesse momento aqui, eu acho que a reflexão mesmo que tem que ficar é, antes de falar, pensa. Antes de dizer com certeza, eu vou fazer, pensa. Antes de falar assim, ah, não vou fazer, pensa. Porque a condenação por envergonhar o evangelho não deveria estar no nosso meio, né? É uma vergonha dizer que tem um crente, um cristão, uma pessoa que se diz seguir a Jesus, que não honra a sua palavra. Então, vamos estar atentos em relação a isso. Né? Se a gente tem dificuldade, faz como eu. Ora, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia, para que a pessoa saiba refrear a língua e não falar sim quando quer dizer não, e não falar não quando quer dizer sim, e não prometer aquilo que não vai cumprir, tá bom? Nosso manancial termina assim, ó. Como falar com ousadia do evangelho se não mantermos nem mesmo nosso sim, o nosso não? Não dá, né? Aí a gente vai falar de Jesus e a pessoa fala, você não tem nem palavra, tá falando o que aí? Então presta atenção, irmãos. Bom, vou terminar, né, deixando meu abraço de urso, ó. Lembrando que para nós que sabemos que o sim tem que ser sim e o não tem que ser não, para nós o abraço, ó, dá super certo. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo deste ano, que é 1 Tessalonicenses 5:9, que diz assim, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora sim, eu me despeço com a frase do ano que diz, não tema, Deus já está lá.